E agora você pôs a mão no Crowley. E aí? Essa é metade do Bom, caminho. pois é, na verdade eu não terminei. Bom, aí eu fiquei sabendo da existência do Crowley e fui começar a investigar. Mas não tinha material, né? A internet, eu comecei a ter internet cedo para o Brasil, né? Acho que foi em 92. Eu comprei um computador e botei internet nele e tal, né? Com modem, aquela coisa ancestral. Aí comecei a baixar o que eu achava do Crowley e tudo. Mas muito antes disso, antes da internet, ou seja, na verdade, pouco depois, alguns meses depois, ou talvez um ano no máximo depois da Gilda ter me dado o baralho do Crowley, eu conheci um rapaz, um tarólogo que jogava tarô de Tote, num desses eventos, numa dessas feiras esotéricas. Lamentavelmente, eu não lembro o nome dele, é uma pena isso, porque eu perdi o contato completamente, não tem nada escrito dele, assim, não lembro o nome dele. Eu reconheceria se o vice, um cara de barba, meio arruivado, enfim. E ele me deu uma cópia do livro da lei, xerocada, da tradução do Marcelo Mota, né? E ele falou assim: olha, eu acho que você. Como eu tinha estava começando a jogar o Tarot de Tote, inclusive, estava começando a substituir o tarô mitológico, que era o que eu usava, pelo tarô de Tote. E aí ele falou assim, sinto que eu devo entregar para você. Ontem, observando você, vi que você jogava tarô de Tote, resolvi xerocar isso. No dia seguinte, ele resolvi xerocar isso aqui e te dar. E não fez comentários. Ele falou assim: esses grandes comentários. Vai ser um livro básico, né, da doutrina telêmica, de Crowley e tal. E o resto é contigo. Você lê e tal, e fica com você. E eu li, assim, fiquei fascinado pelo caráter, pela arte da coisa. Independentemente de qualquer coisa, é uma obra de arte poética, o livro da lei. É de uma beleza absurda, absurda, absurda. Eu acho que, assim, certas coisas são relativas, mas eu acho impossível uma pessoa dizer que o livro da lei não tem uma poesia bruta, pulsante e indiscutível. Enfim, me pegou por aí, mas eu tive um pancadão. E, assim, foi com o capítulo 3. Foi. Tive um pancadão, capítulo 3. Hoje em dia eu adoro o capítulo 3, entendo perfeitamente, adoro, assino embaixo do livro da lei inteiro, né? Não tem a menor dúvida, já há 25 anos, ou mais de 25 anos que eu sou telemita declarado sumido. Mas não estou nem entrando nesse mérito, eu acho super lame, assim, super palha entrar de, mas apesar não, o capítulo 3 ele é o ápice de tudo, ele é fundamental. Mas o ponto é que eu, assim como o próprio Crowley rejeitou o livro da lei durante um tempo, né, guardou na gaveta e ignorou, tentou ignorar, eu deixei ele guardado mesmo e continuei jogando Tarot de Tote. Não tinha internet naquela época ainda, não tinha como baixar coisas e saber mais. Só fiquei assim naquele período mesmo, foi quase uma gestação, né? Eu não vou dizer que foram 9 meses exatamente para não folclorizar a coisa, mas foi, sei lá, entre 7 a 10, 11 meses no máximo depois. Eu peguei o livro da lei de novo, li, e aí bateu um pancadão no outro sentido. Foi um pancadão reverso. Eu falei, caralho, eu sou telemita. Eu já era antes de saber. E aí isso volta com tudo que eu estava contando tudo que eu contei antes, deu tacando pedra com 4 anos. Assim, quantas crianças você conhece que com 4 anos de fralda se juntam pedra, se penduram no portão de fralda para tacar pedra em quem está sacaneando, xingando, assim, não é uma coisa muito comum. Talvez fosse até um traço de sociopata ou coisa que seja, mas assim, definitivamente não é comum, não é normal. Mas eu entendo isso hoje em dia não como nada sociopata, mas como uma defesa legítima de tudo, da verdadeira vontade, de eu ser quem eu sou, da minha mãe usar calça comprida e fumar, como ela fazia, e não ser xingada na rua. Assim, eu estava defendendo a minha mãe e minha irmã com 4 anos de idade, e a mim. Então, assim, eu acho super
correto o que eu fiz com 4 anos de idade, mas não é normal. Então, quando eu li o livro da lei pela segunda vez, e assim, eu não tenho uma coisa que eu possa intelectualizar ou articular em palavras para dizer o que aconteceu. É um clichê, um lugar comum, foi um raio que me bateu assim, de repente eu não era mais o mesmo. Foi uma coisa mágica mesmo, eu não era mais o mesmo. Eu falei assim, cara, nem que eu queira dizer que eu não sou telemita, não tem como eu não dizer. Eu sei que é mentira, eu sei que eu sou isso aí. Eu sei que eu sou aquele falcão bicando os olhos, fazendo. Eu tô ali. Quer dizer, eu sou. Não é que eu sou, eu não sou Iowas, eu não sou. Assim, eu sou aquilo no sentido que eu me identifico aquilo, eu estou aquilo, eu sou aquilo, eu me integro. Para ser mais específico, eu me integro a isso, eu faço parte disso. Essa egrégora é minha, eu sou dessa egrégora. Entendeu? Não é um processo intelectual, racional. Quando eu vi. E o segundo e último, assim, golpe mortal. Assim, primeiro foi o Telemann entrou na minha vida com 3 golpes mortais. Primeiro veio o tarô de Tote, fez assim, pá! E nunca mais eu larguei o tarô de Tote. Eu só jogo com ele, eu só uso ele. Inclusive, eu continuo fazendo consultas, etc., né? Enfim, aulas por videoconferência e tudo mais. Mas eu só uso tarô de Tote, só ensino tarô de Tote. Eu não sou como o Ney Naif, por exemplo, que é um tarólogo, que ele fala do tarô, ele fala do de Marcelo, ele fala do. Não, o negócio é o tarô de Tote, é um tarô telemita, eu não me proponho a trabalhar com nada que não seja isso. E peraí, eu me perdi. Por que eu estava falando isso? Me perdi. A gente está falando da verdadeira vontade. Esse é o momento que você já se descobriu. Daí você foi para os Estados Unidos. Pois é, não. Aí, não, eu fui para os Estados Unidos depois. Eu descobri essa coisa do. Bom, me assumi como telemita a partir da segunda leitura, né? Que eu estava dizendo que foram 3 pancadas. A primeira foi o tarô de Tote. A segunda foi foi a segunda leitura do livro da lei. Não a primeira. A segunda leitura do livro da lei foi aquela que deu esse pancadão e é como se eu fosse puxado e ao mesmo tempo me jogasse na corrente da egrégora telêmica naquele momento. Foi uma coisa assim, entendeu? E a terceira e última e mais definitiva de todas, assim, a me influenciar como pessoa, como espiritualmente, em todos os sentidos possíveis, foi o Livro das Mentiras. Porque nunca mais, depois do Livro das Mentiras, eu consegui pensar de maneira unificada. Eu penso tudo fazendo pim-pom, pim-pim-pom, pim-pim-pom, pim. E quando eu falo, as pessoas às vezes me acham louco. Até meu marido, eu sou casado há 20 anos, até meu marido, agora ele já acostumou. Ele acostumou nos últimos 3 ou 4 anos, para ser sincero. Ele passou um longo tempo eu falando algumas coisas e ele assim, oi? Tipo assim, hã? Tipo, eu falar uma coisa e depois falar outra ao contrário, e depois falar uma terceira coisa. E ele assim, e eu fazendo umas piadas internas, assim, porque o livro das mentiras ele tem várias piadas internas, né? Ele é um livro de piadas internas, inclusive. Então, assim, eu sou campeão, isso me gera muita antipatia, assim, gera muita antipatia nas pessoas, alguns tipos de pessoas. Elas ficam com muita raiva de mim, porque eu tenho essa coisa muito irônica, mas não irônica no sentido vulgar da coisa, mas no sentido mesmo de fazer piadas internas em voz alta e a pessoa do lado, só se ela me conhecer muito bem, ou se ela tiver lido o Livro das Mentiras, ela vai entender o que eu estou falando. Que as pessoas, em geral, elas não entendem, elas acham que é uma loucura ou ficam por isso mesmo. Mas então, eu procurei me informar sobre. Esse mesmo rapaz me passou o contato da Sociedade Noveon do Euclides Lacerda de Almeida. E aí eu escrevi para o Euclides, e o Euclides é uma pessoa de enorme importância na minha vida. O Euclides foi mais meu pai do que meu pai. Meu pai não foi muito meu pai, não, então era até fácil para o Euclides ser meu pai. Mas o Euclides foi muito mais meu pai do que meu pai, porque ele me deu toques de vida absolutamente essenciais que me mudaram. E eu vou dizer quais foram eles, tanto do ponto de vista iniciático quanto do ponto de vista prático. O Euclides era assim, eu escrevi para ele me respondeu formalmente, dizendo, pedindo para marcar um encontro. Aí me chamou para ir na casa dele, eu fui na casa dele, no Grajaú, no edifício dele, né, que era o edifício inteiro dele, fui no apartamento dele.
nós conversamos, tivemos uma empatia, uma simpatia imediata. Gostei muito dele, achei muito engraçado porque eu tinha falado no telefone com ele primeiro, e ele tinha aquela voz, né? Aquela voz bem grossona, bem gutural e tudo. E quando eu esperava um cara enorme, né? E ele era baixinho, magrinho, né? Bem, mas aquela voz trovejante, né? E eu não idealizo o Euclides, eu quero deixar isso claro. Ele não é um ídolo. Tinha coisas que eu discordava dele. Eu discordo de mim mesmo, inclusive, frequentemente. É assim que eu aprendo, mudo e evoluo. Então, discordar não é um problema necessariamente, dependendo do que se discorde, claro. Mas, geralmente, não necessariamente discordar é um problema. Mas eu me tornei pupilo dele na AA. E assim fiquei durante mais ou menos um ano. E fui também iniciado na, então, Ordem Templária dos Cavaleiros de Telema, em Paraíba do Sul. Eu e mais outros amigos, alguns deles, uma delas, Tatiana, tem contato até hoje. Fizemos a iniciação, né, o ritual todo. Então, assim, eu sou oficialmente iniciado, né, fiquei como neófito na AA e fui iniciado na sociedade, na Ordem Templária dos Cavaleiros de Telema, ou TCT na época, depois virou Ordem dos Cavaleiros de Telema. E, bem, depois de um ano e meio, mais ou menos, estudando, né, os primeiros estudos da A, decorei o capítulo 2 do Liber Cordis Cictis e Serpente, né, que é um capítulo que até hoje eu me emociono de ler aquilo bate profundamente em mim, o livro inteiro, mas o segundo capítulo particularmente. E chegou um momento... Bom, antes disso, o Euclides tinha me dado um toque, que foi toque de instrutor, mestre mesmo, que foi uma das coisas que eu considero que foi também foi uma coisa muito pai, que me serviu demais da conta. Ele me disse assim: Johann, você é um cara espetacular no naipe, na área de ar, ou seja, no naipe de espadas. Você é espetacular no naipe de copas, ou seja, no elemento águas. Você é espetacular no naipe de paus, elemento fogo, mas tu é uma merda no elemento terra, ouros. Tu é uma merda, você não tem dinheiro suficiente. Era verdade. Eu não lidava bem com dinheiro, não tinha dinheiro suficiente. Assim, nunca tive grandes problemas, mas não tinha dinheiro suficiente. Assim, precisava ter mais dinheiro, precisava crescer financeiramente e precisava lidar melhor com o dinheiro, sobretudo. Lidar melhor, ter uma relação melhor. Não tinha uma relação, não era uma relação de culpa, tinha uma relação de desinteresse, simplesmente. Eu só me ligava nos outros 3 planos, os planos práticos. O plano prático de terra, ele não me interessava simplesmente. Isso era um erro enorme, obviamente, é um erro enorme. E isso afetava a minha vida como um todo, não só a minha vida espiritual. E nunca ninguém me disse isso de uma maneira tão objetiva, clara, direta, né? E eu gosto dessa franqueza. Eu não gosto de gente que vem cheia de dedos. Assim, se você tem uma coisa dura para me dizer, me diz claramente. Fala assim, pô, isso que você fez é uma merda. Fala! O meu ego é muito forte, meu ego não quebra com qualquer coisa, não. Pode falar que está na boa. Então, assim, isso acabou gerando uma coisa que, do ponto de vista da AA, não seria o que ele desejaria. Porque algum tempo depois disso, eu falei para o Euclides, Euclides, eu quero me desligar da AA. E ele, por quê? Porque eu sou muito ruim no plano de terra, de ouros, e eu preciso viver a terra, os ouros, o dinheiro, o sexo. Não que eu não vivesse sexo antes, claro que eu vivia, mas eu tinha namorada, era uma coisa um pouco mais comedida, digamos assim. Eu preciso viver, meter a mão na terra, sujar a mão de terra, né? Ou seja, a matéria como um todo, tudo que o naipe de terra, o naipe de ouros, o elemento terra representa. E para isso eu preciso parar de decorar texto iniciático, parar de tentar equilibrar copo na minha cabeça, parar de tentar adivinhar a carta de tarô que vai sair. Eu preciso tomar um outro rumo, eu preciso fazer outra coisa, eu sinto isso.
E aí, sabe o que ele me disse? Faz o que tu queres, vai ser tudo da lei. Continuamos amicíssimos, continuei frequentando a casa dele, continuei, tanto que os últimos contatos que eu tive com ele foi quando eu fui entregar, em 2010, quando eu fui entregar uma cópia dele para ele, da biografia do Crowley, porque ele fez uma das declarações no final do livro, né, dele, sobre Crowley. Então, assim, o último contato pessoal que eu tive com ele foi esse. Antes foi por e-mail, falei, estou publicando livro sobre Crowley, escreve alguma coisa aí para publicar no final. Tá, ele me mandou, claro. E aí eu fui aproveitar a deixa para visitá-lo na casa dele e entregar. Ele já estava bem velhinho, já tinha passado por alguns problemas, né? Tinha câncer de próstata, quer dizer, e ele fumava muito, né? E aí ele chamava o cigarro de assassino. Eu falava, peraí que eu vou pegar o assassino, você deu um assassino. Eu acendi o assassino. Então, eu comecei a viver Telemann de uma maneira absolutamente não acadêmica, não tradicional. O que não deixa de ser uma coisa curiosa, porque Telemann ela é uma filosofia, ela é uma egrégora nada tradicional no sentido, se você usar tradição como um adjetivo, não como um substantivo. Né? Como substantivo, tudo é uma tradição, uma coisa que se perpetua no tempo é uma tradição, isso é o substantivo. Mas o adjetivo tradição, né, de uma coisa tradicional, respeitável e estabelecida e não sei o quê, a Telemann, por definição, seria contra isso. Então, às vezes, eu acabo me entediando um pouco, não, bastante, com telemitas bibliotecários, que são aqueles que leem tudo, sabem cada passagem, mas não tem prática de nada, não arriscou nada, não botou a cara a tapa para nada, não produziu nada, apenas pesquisa e funciona como um arquivo. Isso realmente eu vejo pouco valor nisso. Claro que assim, eu não sou contra de maneira nenhuma organizações ritualísticas, já participei, posso voltar a participar, até desejo voltar a participar de uma algum dia, acho interessante, acho válido, mas eu preferi seguir, assim, uma intuição que eu sempre tive, todo mundo tem uma intuição, claro, mas a minha intuição ela sempre me pareceu uma voz que eu identifico. Isso tudo eu falo de maneira. Eu sou agnóstico, eu não estou falando de seres concretos, eu estou falando da minha psique, eu estou falando dos aspectos da minha psique comigo mesmo. Então, assim, eu chamo essa parte, o que chama de intuição, eu chamo de Nuit, que me dá orientações para fazer coisas, para agir de determinada maneira. E isso sempre me foi muito favorável em momentos chave da minha vida, porque foi pouco depois disso, de eu largar a coisa, a prática oficial da AA e tudo mais, que eu comecei a colocar em prática o Faz o que tu queres, no sentido de experimentos com magia sexual e de drogas, que eu fiz muito, isso fiz bastante. Muitos experimentos de magia sexual, hétero, homo, bissexual, assim, alguns tipos, e magia de drogas, com algumas drogas, preferencialmente as não químicas, eu não gosto de drogas químicas, pessoalmente. E fui usando muito na arte também, cada vez mais, usando a arte, a música, a literatura, para expressar os conceitos, as vivências, as estéticas, as sensações, as percepções. Isso tudo acabou, inclusive, culminou nesse livro de poesias que faz parte da trilogia Telemann, que a gente vai falar mais adiante, que é uma poesia para cada arcano. Quer dizer, isso é um trabalho recente, isso assim, é o ápice desse meu conceito de usar a arte como magic. Magic é arte e arte é magic. Então, assim, eu até cunho a minha música, assim, jocosamente, de muziek em holandês, mas com CK, como se fosse uma magic music. Entendeu? Eu tenho mantras para Rahurquit e eu cito Nuit em músicas e tem as próprias letras. Eu tenho mantra, eu tinha um nome iniciático numa época que era Abrahadabra Horus Adonai. Eu tenho um mantra com esse nome, enfim. Então, a minha trajetória em Telemann sempre foi, depois que eu larguei a AA,
ela sempre foi no sentido de divulgar Telemann, e aí vem a questão da biografia que eu escrevi, do livro sobre tarô, vem no sentido de usar Telemann. É até estranho falar usar Telemann, não posso usar Telemann, Telemann faz parte de mim. De refletir Telemann na minha música, eu reflito Telemann na minha música, eu reflito Telemann nos meus livros. A minha maneira de fazer numerologia tem a ver com Telemann, a minha concepção do número 11 é telêmica, eu cito isso no meu livro de numerologia, que foi o primeiro que eu publiquei, foi um livro que eu escrevi sob encomenda da editora Record na época. E, enfim, é uma coisa que faz parte de mim. Teve uma época, depois que eu fiz a biografia do Crowley, que eu pensei assim, chega de ler Crowley, vou ler outras coisas, vou dar uma variada e tudo, mas é uma coisa que acaba voltando, e, por exemplo, eu ganho de presente, eu estou lendo isso aqui agora, aliás, eu estou louco para traduzir esse livro, The Drug and Other Stories, são todos os contos, todos, inclusive alguns inéditos que nunca haviam sido publicados, faz parte da coleção Tales of Mystery and the Supernatural, da Wordsworth Editions. Anyway, de qualquer forma, The Drug and Other Stories, assim, é um livro muito legal e, assim, eu ganhei isso de presente de um amigo querido, Leonardo Chioda, um poeta tarólogo, inclusive uma pessoa também muito interessante, né, de ser entrevistado, Leonardo Chioda, um tarólogo muito competente, com uma visão muito pessoal do tarô. Enfim, Telemann faz parte da minha vida de um jeito ou de outro. Eu vivo Telemann de uma maneira bastante orgânica. Eu não sou a pessoa melhor no sentido da coisa acadêmica, assim, eu não vou te dizer... Assim, eu li muitos livros do Crowley, claro, senão como é que eu poderia escrever sobre o tarô de Tote com a biografia dele? Inclusive tem a bibliografia, que é uma coisa que eu acho muito importante, né? Eu coloquei toda a bibliografia, tudo que eu consultei, todas as fontes. Aliás, isso é muito importante eu falar, até por causa do tarô de Tote, que saiu originalmente em 2000. Tarô de Tote saiu pela a editora Nova Era, que era um selo do grupo editorial Record, e foi o primeiro livro a sair por alguma editora, o primeiro livro sobre tarô de Tote, de autor de língua portuguesa, seja português, brasileiro, seja qual for, é o primeiro livro de um autor de língua portuguesa sobre o tarô de Tote. Porém, eu não posso deixar de... E não deixei, porque está na bibliografia consultada do meu livro desde a edição de 2000, e está nessa edição agora também, reeditada pela Presságio, dentro da trilogia Telemann, o Vet Pramad, que é um tarólogo, né, especializado em tarô de Tote. Eu o conheci numa dessas feiras, eu estive com ele umas 3 ou 4 vezes em diferentes feiras, e no congresso de tarô do Nenaif e outras ocasiões assim. E numa das vezes eu adquiri a apostila, que ele tinha uma apostila grandona, xerocada, enfim, coisa dos anos 90, né? De início dos anos 90. E ele tinha uma apostila muito boa sobre o tarô de Tote. Mas não era um livro publicado. Então, assim, em termos oficiais e históricos, etc., o meu livro é o primeiro. Mas assim, eu peguei muita informação, não só do livro do Ziegler e tudo, assim, dos estrangeiros, mas assim, teve um autor nacional que não foi publicado até então. Eu realmente extraí assim, muito conhecimento, né? Eu bebi muito na fonte dele, mas o livro dele só foi publicado como livro 5 anos, 6 anos depois do meu. Enfim.